Bom, pessoal, seguinte, esses dias meu grande amigo, o Sérgio de Souza, que tem um dos blogs mais legais da internet, que é o Camponês, ele pediu, não só pra mim, mas pra vários amigos, uma relação dos 10 melhores filmes da nossa vida, talvez, ou que a gente considera realmente importantes. E eu passei a listagem pra ele e resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês, porque eu acho legal, só isso. E tomara que vocês façam um bom proveito das indicações. E o primeiro filme que eu queria falar com vocês é o Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and the Ugly, que está passando aqui atrás, que foi o primeiro filme que eu assisti com uma certa consciência do que eu estava querendo fazer, porque eu assisti esse filme quando eu fui morar com meu pai a primeira vez na minha vida, isso é lá nos idos de 84, o filme passou numa sessão do Corujão, e o que aconteceu foi uma coisa que eu chamo de a mágica do cinema, né? Porque mesmo numa televisãozinha daqueles caixotinhos pequena, com uma imagem, um colorido desbotado, que era uma coisa, eu nem lembro direito se a TV era preto e branco ou se era aquele colorido bem desbotado mesmo, ele me atingiu com uma força impressionante, assim, porque os personagens são muito legais, os personagens são muito carismáticos, a narrativa é fantástica, o visual do filme é muito bonito mesmo. O Leone era um grande estudioso do Velho Oeste americano, isso foi, obviamente na época eu não sabia, isso foi descobrir isso muito tempo depois. Então ele é um filme que recria o mito do Oeste americano, e é um filme que me encantou quando eu era criança, e foi o filme que abriu as portas para mim para a arte cinematográfica, para o cinema, porque desde então eu me apaixonei pelos filmes, e foi o filme que me apresentou a uma das figuras que ao longo dos últimos 30 anos eu tenho acompanhado, que é o Clint Eastwood. Bom, o segundo filme da minha lista que eu mandei pro Sérgio obviamente um filme do Clint Eastwood, e foi extremamente difícil escolher um filme desse cara. E por que sobre Meninos e Lobos? Porque eu acho o filme originalmente chamado Mystic River, é baseado numa obra de um escritor chamado Dennis Lehane, e o filme conta a história de três amigos na infância e posteriormente, depois de um evento trágico com um deles, as consequências na vida de cada um no futuro. E o filme é de uma beleza amarga, como poucos filmes conseguem fazer. E como o próprio Eastwood fez vários filmes que tem esse tom de amargura, esse tom de tristeza, mas o Sobre Meninos e Lobos é uma obra madura, é uma obra que você percebe um cineasta em pleno domínio da sua técnica e do seu estilo. O filme não tem absolutamente nada fora do lugar. Bom, o terceiro filme da série é um filme do Terrence Malick, chamado Além da Linha Vermelha. Essa aqui é a edição da Criterion, que é uma edição chique. E por que a importância desse filme? Talvez o filme até que entrasse nessa relação fosse o Árvore da Vida, o Tree of Life, que tem um impacto emocional, para quem nunca assistiu, é bem impactante, é bem forte, assim. Mas o Além da Linha Vermelha entrou porque tem duas coisas que eu considero extremamente relevantes para ele estar aqui. Primeiro, que foi o filme que quebrou o silêncio do Malick. O Malick tinha ficado mais de, acho que 20 anos sem fazer um filme, e quando ele retornou com esse Além da Linha Vermelha, que é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, mas um conflito americano no Pacífico, entre americanos e japoneses. E eu lembro que na época, foi o mesmo período que estreou o Resgate do Soldado Ryan, do Spielberg, e o Resgate do Soldado Ryan foi aquele sucesso, aquela coisa toda e tal, e o filme do Malick passou meio batido, assim, poucas pessoas assistiram. Uma das que eu sei que assistiu foi o Martin Vasquez, e desde então estamos aí acompanhando o Malick pra valer. Mas uma das razões é essa, por ter quebrado o silêncio de um diretor que simplesmente é único. Assim, é um autor mesmo, é um cara que ele não se preocupa com o público, não se preocupa com nada, se preocupa em construir as narrativas dele, que são extremamente pessoais, extremamente belas. O segundo ponto que eu acho do filme que me atrai é que é um filme de guerra, e eu sou bem fã de filme de guerra, tanto que um dos próximos filmes que eu vou falar aqui também é outro filme de guerra. Só que eu acho que o que o Malick consegue com esse filme
retratar os conflitos internos do homem, as escolhas, o bem, o mal, aquilo que nos redime ou não, as, o caráter de um homem em uma situação que só é provado numa situação de conflito realmente, ou de extrema crise, a covardia, e é um dos filmes, não só para quem gosta de filme de guerra, mas acho que para quem quer conhecer o espírito humano, é um dos filmes que eu indicaria com toda certeza, assim. Bom, o quarto, um filme do Orson Welles chamado A Marca da Maldade, ou Touch of Evil. Normalmente o Welles é muito lembrado pelo filme Cidadão Kane, mas apesar de adorar o Cidadão Kane, ser um filme realmente espetacular, eu tenho uma empatia profunda pelo Marca da Maldade. Primeiro porque ele teve toda uma... o Welles fez uma versão, aí depois se cortaram, aí mexeram de novo, tudo, e essa versão que eu estou indicando aqui é uma versão restaurada de acordo com o roteiro original, com as imagens que o Welles fez. É um filme que se passa na fronteira entre os Estados Unidos e o México, já era um problema na época, quanto mais hoje em dia. E tem o Charlton Heston como um detetive mexicano. Hoje em dia acho que isso nunca aconteceria, não iam deixar, né? Porque o politicamente correto ia coibir. Imagina, o Charlton Heston, como vocês vão ver ali nas cenas, ele tá meio maquiado, é muito engraçado, mas coisas do cinema da época. O Wells está irreconhecível como o Hank Keenan, que é o policial corrupto da cidade. E o filme é sobre a corrupção moral das pessoas e como se manter íntegro dentro de um ambiente completamente corrupto, né? Que é o que o personagem do Heston que é a travessia que o personagem do Heston faz durante o filme. O filme tem um dos começos, se vocês estão acompanhando mais a cena do que eu, é todo um traveling ali, não tem corte nesse começo de filme, tá? Tipo, só disso daí você já fica com o queixo caído e já deveria ter parado de me assistir e ver o filme. E o quinto filme eu terminei escolhendo um filme do Stanley Kubrick, que também é outro cara que assim, qual o melhor filme do Stanley Kubrick? Deus do céu, se você não gosta do Stanley Kubrick você tem algum problema, pode ter certeza que o problema está em você. Mas eu terminei escolhendo De Olhos Bem Fechados, que foi o último filme do Kubrick. Um pouco antes do final da montagem do filme, se eu não me engano, ele faleceu, então ele nem chegou a ver o resultado final do filme dele nos cinemas. E por que eu escolhi esse filme diante de tantos outros clássicos como 2001, Lolita, um dos meus preferidos, o Nascido para Matar, enfim, por trás de uma história banal, banal aspas, tá? De um casal em Nova York, se esconde a grande problemática que o Kubrick trata em todos os seus filmes, que é o indivíduo diante do incompreensível, daquilo que o oprime e daquilo que, de certa forma, ameaça a sua condição de ser livre. O sexto filme da lista é um filme do Francis Ford Coppola, que é o Apocalipse Now. Tem o Marlon Brando declamando T.S. Eliot. Só por isso você já devia assistir o filme. Mas, vamos lá, falar um pouquinho. O filme é uma adaptação do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, só que transportado para o Vietnã, transportado para o conflito do Vietnã. E o que o Coppola fez foi quase morrer fazendo esse filme, tanto ele quanto o Martin Sheen, que é pai do Charlie Sheen, para quem não sabe. E o filme é uma ópera, digamos assim, uma ópera das trevas. E acho que a grande força do filme é mostrar o quanto os conflitos humanos são constantes na história mesmo. Que por mais que o homem supostamente crie uma capa de civilização, no fundo ele é um animal extremamente violento, um animal que exige sangue, um animal que exige a vida do outro para sobreviver.
E às vezes você compreender isso é mergulhar no horror. E o sétimo filme é talvez até meio surpreendente, eu espero que seja surpreendente para vocês. É um filme do Eric Romer, o diretor francês, e o filme é o Minha Noite com Ela. O filme narra a história do Jean-Louis, que é um católico na França, e ele é convidado por um amigo a conhecer a namorada desse amigo, que é a Maud, do título original, que é a Ella aqui, né? E ele vai para essa noite, para passar essa noite com o amor, e o filme é ela basicamente tentando levar ele para a cama e seduzi-lo para levar ele para a cama. Só que ele tem um ideal de amor, ou uma visão de amor que conflitua com essa visão mais carnal que ela tem. Então, no final das contas, é um filme que fala muito sobre a dicotomia, né? As diferenças entre o amor carnal e o amor espiritual e os caminhos disso para Deus. Assim, o Romer tem um pé nessa discussão metafísica, digamos assim. Manu Chemo. Acho que é assim que fala em francês, né? Bom, o oitavo filme. O filme é o Taxi Driver, do Scorsese. Um clássico, eu não tenho nem muito o que falar do filme. Eu consegui assistir no cinema, passou no Cine Sesc. E o mais interessante dessa sessão foi que teve a presença do crítico, o Richard Schickel, que é um crítico americano de cinema, que inclusive escreveu um livro sobre o Eastwood e um livro sobre o Scorsese. E ele estava lá. Então, por uma noite, assim, eu conheci um cara que esteve ao lado dos meus grandes diretores. É um filme extremamente ousado, é um filme arriscado que o Scorsese fez na década de 70, na Nova York ainda decadente, cheia de problemas, prostituição à solta, uma outra Nova York do que as pessoas conhecem hoje em dia e do que todo mundo conhece hoje em dia. Mas eu acho que o Scorsese é aquele... ele é um vulcão nesse filme, assim, é uma coisa extremamente... vocês vê pelas cores do filme, você vê pelas tomadas, é um filme que quer te agredir mesmo, é um filme que quer socar a sua cara, e isso é bom, e isso às vezes faz muita falta no cinema atual, e às vezes até no próprio Scorsese, né? Mas ali é um cara que tá arriscando tudo, e ele fez uma obra-prima. Assistam. Bom, o penúltimo filme dessa lista, eu espero que vocês estejam aqui ainda, O Dinheiro, do Robert Bresson. O Dinheiro foi o último filme que o Bresson dirigiu e acho que resume toda a temática do Bresson aqui, mas não limita, ela só resume, é realmente um clássico. A história é de um garoto francês que falsifica uma nota de 500 francos e vai passando esse dinheiro. E o filme é um retrato da ganância humana e do quanto ela corrompe até os melhores. É um filme muito triste, é um filme muito dolorido de se assistir, porque a ganância dos personagens é muito refletida na nossa ganância pessoal. Para quem quiser mergulhar mesmo na cabeça do Bresson, eu recomendo ainda esse livrinho aqui, que é o Notas sobre o Cinematógrafo, que foi publicado há muito tempo pela Iluminuras. Acho que hoje em dia vocês encontram só em sebo. Você tem várias anotações do Bresson sobre não sobre o cinema, mas sobre o cinematógrafo. Bom, e para terminar, a gente vai falar sobre o maior cineasta americano da história do cinema. O maior cineasta americano da história do cinema. É ridículo, ok, desculpa, tá? E o Billy Wilder, o porquê ele é o maior cineasta americano? Porque, primeiro, ele lidou com todos os gêneros de filme. Mas o filme que eu escolhi é o Montanha dos Sete Abutres, com o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas. O filme é extremamente atual, porque ele trata de uma das características humanas básicas, que é o sadismo, né? Todos nós temos um pouquinho aquele prazer de ver o outro sofrer. E isso
Wilder faz através da história desse jornalista, que é o papel do Kirk Douglas, que é um jornalista totalmente inescrupuloso, decadente, e que de repente se vê diante de uma história e ele cria todo, literalmente um circo em volta disso, e a sociedade cria um circo em torno disso. É muito atual mesmo, especialmente hoje em que a informação chega até nós de forma muito mais rápida, de uma forma muito mais sem filtros, e que no final das contas são trágicas, é um tragicismo, um trágico passageiro, digamos assim. A gente percebe uma tragédia, mal sente ela, já está preocupado com a próxima tragédia, com a próxima, com a próxima, com a próxima, e tudo isso esconde só um fato: ainda bem que não foi comigo, foi com o outro. Enfim, eu espero que vocês aproveitem bem essa lista, que vocês gostem de ver os filmes e, sei lá, divirtam-se. Acho que esse é o principal. Tchau! Clint Eastwood. Mais Clint Eastwood. Outro. Fistful of Dollars. Mais uma edição.